Sexto dia da campanha Luz em Meio às Trevas, Daniel, capítulo 6, talvez a passagem bíblica mais famosa a respeito de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, mas o Senhor Deus o livra daqueles leões. Daniel sai da cova, o rei adora ao Deus vivo, o rei Dário. Os perseguidores de Daniel são jogados na cova e Daniel, mais uma vez, ele é honrado dentro daquele reino porque ele permaneceu firme na palavra de Deus. Amém? A Bíblia começa dizendo que Daniel foi posto como o supervisor. Apenas 3 supervisores existiam naquele reino e abaixo do rei Dário, esses 3 supervisores eram os que mandavam. Daniel era um desses 3, mas a Bíblia diz que dentre esses 3, ele é o que mais se destaca. E por isso homens de cargos inferiores ou até mesmo os 2 de cargo igual a Daniel começam a ter inveja dele. E a Bíblia diz que esses homens, para prejudicarem Daniel, porque eles têm inveja, começam a procurar alguma falha, algum erro de Daniel na administração do reino. Porém, a Bíblia diz no versículo 4, diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, nada puderam achar, não acharam nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Isso aqui não está nem falando a respeito da vida espiritual de Daniel, está falando da vida natural, da vida humana, da vida dele nos negócios, como um homem normal. Nada foi achado em falta na vida de Daniel, pois ele era fiel, ele era honesto, ele não era negligente com o seu trabalho, mas ele fazia tudo com excelência, tudo com perfeição e tudo com honestidade. Isso nos ensina que não adianta nós sermos grandes homens, grandes mulheres apenas na igreja, apenas na área espiritual, mas nós precisamos ser exemplos em todas as áreas da nossa vida, seja dentro de casa, seja num trabalho, seja numa faculdade, seja na rua, seja aonde for, nós precisamos ser 100% corretos, honestos, fiéis, bons trabalhadores, grandes exemplos dentro e fora do templo, na nossa vida espiritual, mas na nossa vida natural também. E este homem era Daniel, um exemplo em todas as áreas. Então, como não puderam achar nenhum erro na vida de Daniel, eles dizem no versículo 5, finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, quando o inimigo não consegue tocar nas nossas vidas em alguma área, ele parte para a principal área, a área espiritual, a área da nossa fé, e ele vem atacar o nosso relacionamento com Deus. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. O que esses invejosos vão fazer? Eles vão até o rei Dário e falar, rei, todos nós concordamos que o Senhor deve emitir esse decreto, que ninguém pode orar a nenhum homem ou a nenhum deus dentro de 30 dias, se caso orar, deve ser jogado na cova dos leões. Mas olha o que ele fala, todos concordaram, todos os supervisores, inclusive. Porém, Daniel era supervisor e ele não concorda. Então, estão colocando o nome de Daniel numa coisa em que ele não está metido. Estão mentindo a respeito de Daniel. E por isso ele é jogado na cova dos leões, porque o rei Dário gostava de Daniel. Tanto é que quando Daniel é pego orando e agora o rei precisa jogá-lo na cova, porque foi o decreto que ele assinou, a Bíblia diz que o rei fica muito triste.
Então, se o rei Dário soubesse que Daniel não concordava com isso, eu tenho a certeza que o rei Dário não teria assinado esse decreto. Porém, o rei Dário assinou porque ele pensava que todos estavam unidos nesta causa, inclusive Daniel. Mentiram a respeito de Daniel e por conta disso ele acabou indo para a cova dos leões. Isso é parecido com José. Mentiram a respeito dele. A mulher de Potifar mentiu a respeito de José e por isso ele foi passar a viver na prisão como um prisioneiro. Fizeram acusações falsas, mentiram contra Jesus e por isso Jesus foi acabar na cruz do Calvário. Da Bíblia, do início da Bíblia até o fim, nós vamos ver casos que mentiram, que fizeram acusações falsas contra homens justos, homens de Deus. E se você está sofrendo de acusações falsas, de mentiras, se estão levantando falso testemunho contra você, eu quero te dizer, fique tranquilo, porque quem justificou Daniel foi Deus, quem justificou José foi Deus, quem justificou o Senhor Jesus Cristo foi Deus Pai, então Deus também te justificará, amém? Não se importe. Não se deixe turbar o seu coração se estão mentindo a seu respeito, se estão falando calúnias a teu respeito, porque quem te justifica, quem te defende é o seu Deus, amém? E você vai ver o que vai acontecer aqui na sequência. Então o rei Dário, ele lança esse decreto, durante 30 dias não se pode orar. Aí olha o versículo 10, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa e o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Olha isso, Daniel tinha o costume de orar, nós precisamos ter esse costume. E 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Olha o que o texto traz, que interessante. Quando Daniel soube do decreto, Daniel soube que não se podia orar. E o que ele fez foi orar. Porque nada nesse mundo pode nos impedir de ter uma vida de oração com o nosso Deus. O que transforma a sua vida não é a minha oração, não é a oração de um pastor, não é a oração de alguém que você tem como referência. O que transforma a sua vida é a vida de oração que você cria no secreto com o nosso Deus. Só que Daniel, ele poderia ter pensado, bom, tem um decreto que não se pode orar, são só 30 dias, eu vou ficar sem orar 30 dias, ou sem me ajoelhar, eu vou orar só na minha mente, né? Afinal, são só 30 dias. Tem gente que fala assim, eu vou aceitar um trabalho aqui, são só 30 dias, eu não vou conseguir orar, não vou conseguir ir na igreja nenhum desses dias, mas é por pouco tempo. Eu vou aqui para fora do país, que me apareceu uma oportunidade excelente, são só 2 meses que eu vou ficar sem ir na igreja, sem buscar a Deus, é rápido, é coisa pouca, não vai fazer diferença. Só que Daniel sabe do decreto e no mesmo dia ele vai orar. Por quê? Porque quem conhece verdadeiramente a Deus e quem ama verdadeiramente a Deus não consegue ficar nem sequer um dia longe da presença do Senhor. O que dirá 30 dias? Então, se porventura você está afastado de Deus há mais de um dia, há mais de 30 dias, há mais de um ano, há mais de 10 anos, meu amigo, volte para a presença de Deus, volte a orar, volte a buscar ao Senhor, clame a Ele, porque o melhor desta vida é servir ao Deus vivo, ainda que isso nos custe posição, ainda que isso nos custe a própria vida, como foi com Daniel. Volte a buscar a Deus, pois não há nada mais valioso do que isso, amém? E aí a Bíblia vai dizer que Daniel ora, e então agora aqueles homens invejosos vão até o rei acusar Daniel, e eles dizem no versículo 13, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Olha que interessante, Daniel já está ali naquele governo há muito tempo, ele já é um grande homem de destaque, ele já é famoso por interpretar visões, sonhos, por ser um homem correto no trabalho, como nós já vimos. E como é que ele é chamado por aqueles invejosos? Um dos exilados de Judá. Tem gente que tem inveja, tem gente que não gosta de nós e insiste em nos chamar pelo nosso passado, um dos exilados de Judá. Só que Daniel poderia até ser um dos exilados de Judá, poderia até ter chegado na Babilônia nesse patamar de exilado, de prisioneiro, mas nesse momento ele já era um homem de
de destaque, ele já era um grande profeta de Deus, ele já era alguém importante no reinado. Então deixa o mundo te chamar pelo teu passado, não é isso que te define. Você sabe quem você é, você sabe quem Deus te chamou para ser, e isso está expresso na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, nação santa, filhos do Altíssimo, amigos dele. É isso que nós somos. Você não é o seu passado, você é quem Deus te chamou para ser, como eu disse já nos primeiros vídeos. Mas olha o interessante, aqueles babilônios estão dizendo, Daniel é um dos exilados de Judá, eles estão dizendo, ele é estrangeiro, e isso precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. Aos olhos do mundo, nós precisamos ser estrangeiro. A Bíblia nos chama de estrangeiro e peregrino nessa terra. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus. É o que a Bíblia diz no livro de Filipenses, se eu não me engano. A nossa pátria é o céu, de onde o nosso Deus virá nos buscar. Amém? Seja um peregrino, seja um forasteiro nessa terra, não vivendo segundo os moldes, segundo o padrão de vida desse mundo caído, mas vivendo segundo o padrão de vida do céu. Qual é o padrão de vida do céu? Santidade. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. Então eles pegam Daniel e jogam na cova dos leões. O rei fica muito triste e o próprio rei fala que o Deus que você serve continuamente o livre, Daniel. E eles jogam Daniel na cova dos leões. A história vai dizer que ali haviam mais ou menos 42 leões, era a tradição daquele povo ter uma cova com 42 leões que passavam fome para quando alguém fosse lançado ali, aquela pessoa fosse devorada rapidamente. Há relatos que pessoas eram jogadas na cova e antes mesmo que os seus corpos chegassem ao chão daquela cova, os leões já os despedaçavam no ar, como também vamos ver na sequência aqui. Então Daniel é jogado na cova, certo? E o rei fica muito triste, o rei fica aflito, passa a noite inteira sem dormir e pela manhã o rei vai até a cova dos leões, versículo 20. Quando ia se aproximando da cova, o rei Dário chamou Daniel com voz que revelava a sua aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Será? Para o nosso Deus tudo é possível. Versículo 21, Daniel respondeu, aleluia, só por isso nós já vemos que ele está vivo, e isso é para a glória de Deus. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal nenhum. Preste atenção. Leão gosta do quê? Leão gosta de carne. Isso aqui é uma revelação espiritual do texto. Leão gosta de carne. Daniel, ele era um homem que orava, que jejuava, que se consagrava. A Bíblia diz que existe uma luta entre o espírito e a carne, entre fazermos a vontade de Deus e fazermos a vontade da nossa carne, ou seja, o pecado. Daniel não cheirava carne, Daniel cheirava azeite, Daniel cheirava óleo. Por quê? Porque o seu espírito era mais forte do que a sua carne, porque ele se consagrava, porque ele jejuava. Conseguiu me entender? Nós vamos vencer provas, nós vamos vencer dificuldades, nós vamos sair vivo de covas de leões quando nós não estivermos cheirando a carne, quando nós não estivermos dando lugar à nossa carne, ao pecado, às coisas erradas desse mundo, mas quando nós estivermos fortes no Espírito, em jejum, em oração, em comunhão com a igreja, em adoração ao Senhor, em estudo da palavra. É assim que nós vamos cheirar azeite, cheirar óleo e sair intactos desta cova. O que é interessante também é que a Bíblia diz no livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda ao nosso derredor como leão, procurando a quem rugir. Uma das figuras do diabo no Novo Testamento é como leão, porque ele não é o leão, ele age como, mas ele não é, porque Apocalipse 5 diz que o nosso Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá. O diabo tenta imitar o nosso Senhor Jesus, mas ele não consegue, porque o nosso Deus é o único Deus. Mas a verdade é que o diabo está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, procurando você dar uma brecha para te pegar e destruir a sua vida. Porém, o maior leão de todos, o leão da tribo de Judá, está ao nosso lado, nos guardando. O inimigo não vai conseguir te derrubar,
aniquilar, não vai conseguir acabar com os seus sonhos, não vai conseguir destruir a sua família, porque você é guardado pelo anjo do Senhor que acampa-se ao seu redor, porque você é guardado pelo grande leão da tribo de Judá, aquele que venceu, aleluia, e hoje vive e reina para sempre. E outro fato interessante é que Daniel diz que o anjo desceu e fechou a boca do leão, não diz que tirou a fome, diz que fechou a boca do leão. Os leões continuaram com fome, continuaram querendo comer Daniel, mas não puderam porque o anjo fechou a sua boca. Então, tem gente que vai continuar querendo fazer mal para você, tem gente que vai continuar não gostando de você, mas fique tranquilo, porque Deus está fechando a boca de todo leão que tenta contra você. Amém? Então tiraram Daniel da cova dos leões. A Bíblia diz aqui no versículo 23 que nele não havia ferimento algum, pois ele tinha confiado no seu Deus. Jogaram então a família de todos aqueles homens que tramaram contra Daniel, no versículo 24, e a Bíblia diz: e antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Tá vendo? Antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões já mataram todos eles no ar. Só que com Daniel não foi assim. Com Daniel, os leões só puderam fazer companhia para ele uma noite, mas não puderam tocar nele, porque o Senhor o guardou. Amém? E então, finalmente, o rei Dário lança um decreto onde ele diz: temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Mais um rei se dobrando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus vivo, porque Daniel se manteve fiel, porque Daniel foi luz em meio às trevas. Tem gente que vai ser convencido quando vê o seu exemplo, quando vê a sua fé, quando vê a sua fidelidade. Continue sendo luz em meio às trevas, continue sendo fiel a Deus, continue orando a Deus. Se preciso for, entra na fornalha, se preciso for, entra na cova dos leões. Se Deus te livrar, Ele é Deus, se não livrar, Ele é Deus, mas de qualquer forma o nome do Senhor será glorificado e a sua fé impactará muitas vidas. E finalmente, no último versículo, a Bíblia diz: e assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio, o persa. Agora a Bíblia diz que Daniel prosperou em mais 2 reinados. Já tinha prosperado no de Nabucodonosor e agora prospera no de mais 2 reinados. Daniel tentaram, na verdade, envergonhar Daniel, mas agora a Bíblia termina dizendo aqui, o capítulo 6, que Daniel foi honrado no reinado de Dário e de Ciro. A vergonha de Daniel se transformou em dupla honra, e assim será na vida daqueles que confiam no Senhor. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Há dupla honra para chegar na sua vida. Há dupla honra. A sua vergonha vai se transformar em dupla honra, a sua tristeza vai se transformar em alegria, o seu luto vai se transformar em festa, e essa cova dos leões, esse palco de desespero, de medo, de aflição, de perigo, vai se transformar num palco do milagre de Deus, num palco do agir de Deus na sua vida. Mas o segredo é: seja fiel até a morte. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Seja fiel em todo o tempo a Deus. Não se dobre diante de circunstâncias, não abra mão de buscar a Deus para manter posição, mas seja fiel o tempo todo na sua vida natural, mas principalmente na sua vida espiritual. Amém? Que Deus te abençoe.